E tem que respeitar a camisa do São Paulo. E esse pessoal vai voltar a respeitar o São Paulo porque o São Paulo é muito grande. Antes de subirem dentro do campo e ver aqueles caras ali em cima, olha pra cima, olha onde vocês estão. Olha o que vocês estão usando. Olha a oportunidade que Deus deu na vida pra cada um de vocês. O maior time do Brasil chama São Paulo Futebol Clube. Sei que são mais de 12, 13, 14 milhões de São Paulinos, é pra vocês, não meu. Esse time que luta, que tem mais brilho do que qualquer outra coisa no mundo. Nós amamos vocês, esse título é pra todos São Paulinos. Saudações tricolores, bem-vindos a mais um episódio do Anota Aí. Hoje um dia extremamente especial, a gente está aqui com ele, que participou dessa atual geração do São Paulo em Cotia, garoto de Cotia, cresceu e viveu o São Paulo Futebol Clube, então atualiza aí, tricolor, que o Cássio Júnior é foda. Bem-vindo ao Anota, Cássio. Boa noite. Atualiza que é mais uma de Cotia. Atualiza uma vitória ontem também. Opa! Para deixar bem claro, mas prazer é meu estar aqui conversando com vocês. Uma resenha, né? Falar de muitas coisas, falar do futuro, falar do futebol de base. E é uma honra falar do meu passado e do que eu penso. E bora resenhar, né? Que é a melhor coisa do mundo. É bom demais, né, Cássio? É bom Então, demais, cara, ainda mais se for futebol. aí é gostoso. Começar aqui, cara, assim, os dados que a gente recolheu, né? Eu me corrijo se eu tiver errado em alguma coisa aqui. Não, Só me dá um falar. toque. Chegou no São Paulo 2014, sub-15, certo? E 4 títulos mais importantes, né? Copinha 2019, Copa do Brasil sub-20, a Supercopa, a famosa, né? A grande. E o Brasileiro de Aspirantes, você chegou a jogar na sub-23, né? Certo? Uhum. E, cara, assim, queria perguntar pra ti, como que foi a tua escolha de jogar no São Paulo? Pra chegar em Cotia? Foi algo que, tipo, acabou acontecendo pelo destino ou tu sempre focou ali em cima disso? Conta melhor pra gente como foi tua passagem, assim, por base, É uma pelo história caminho. longa. Na verdade que não foi com 14 anos, foi com 12. Foi com 11 para 12. Cheguei em São Paulo com 11 para 12. Minto, com 10 para 11. Já tinha 11, é. E 2010. Final de 2010 já. Minto. 2011, né? Porque eu sou 99, vai. Eu tô errando já. Eu já ia fazer aniversário. Tô me confundindo. E é uma história engraçada por causa que eu nunca pensei em jogar campo. Eu sempre fui jogador de futsal e eu queria ser jogador de futsal. Eu tinha um irmão que jogava futsal, um pai que era treinador de futsal e eu jogava muito bem futsal. Eu tinha muito status, né? Muita moral dentro de São Paulo. E é um estado que tem um futsal, né? A Federação Paulista, e você tem os times de camisa e tem bastante campeonato e até as ligas regionais, né? De Osasco e Barueri, Carapicuíba, essas regiões. Ainda tem muito futsal puro desde criança. E eu era jogador de futsal. E no caso, eu fui jogar no Corinthians com 9 anos. Isso. Fui jogar no Corinthians com 9 anos. E só que para ir pro Corinthians, no Parque São Jorge, eu jogava futsal, né? Para ir pro Corinthians era muito longe. Eu morava em Osasco, eu morava perto da Raposo já, ali no Jardim da Abril. E era muito longe para ir pro Corinthians, no Parque São Jorge. Eu tinha que andar de trem sozinho com 9 anos. E da estação de Osasco até a Carrão, ia com a minha irmã. E muitas vezes minha irmã não ia, então eu tinha que ir sozinho, chegar na Carrão, andar sozinho, num trajeto muito perigoso. E sem contar o gasto que meu pai levava para ir para sair de Pinheiros e até o Parque São Jorge me buscar. É uma história bem louca, porque começa aí e o Corinthians não tinha campo. E o meu irmão jogava no São Paulo, futsal. E eu sempre fui no São Paulo, sempre fui no Morumbi, sempre estive ali. Só que até então não tinha categoria minha no futsal, aquela época no São Paulo. Era mais para os sócios, né? A gente tem essa Uhum. coisa. E eu era considerado militante, né? Alguém de fora, então tinha as vagas e era muito difícil. E na época que eu fui no São Paulo eu tinha 7 anos. Que eu vivia no Morumbi. Eu fui no São Paulo com 6, 7 anos e não tinha mais categoria. E acabei indo jogar no Barueri, futsal, e fui jogar no Corinthians. E eu iria pro campo do Corinthians até então.
Só que era um ano depois. E ó como que a história é louca, porque eu odiava jogar campo. Não gostava. Não, pra mim é futsal, sempre foi futsal. Sempre brinquei de bola na rua. E pô, pra mim jogar campo era o pior. Pra criança que não toca na bola é o pior. E acabou que gasto tudo isso muito longe. Meu pai me tirou do Corinthians, né, futsal, e me levou pro Barueri. Eu fiquei jogando no Barueri e um tempo ainda. Aliás, o Anthony também jogava no Barueri e morava do lado da minha casa. O Anthony morava do lado da minha casa em Osasco. A gente morava junto, perto ali. E a gente jogava no Barueri, né? Nessa época eu com 11 anos já. E eu fui fazer um teste no futsal com 11. E passei no Barueri. E no ano seguinte, com já para 12, fui fazer um teste no futsal do São Paulo, lá no Morumbi, que na época já tinha minha categoria. E passei também. E nesse um ano que eu passei no teste do São Paulo, no São Paulo, eles tinham essa coisa de transição do futsal para o campo. Só que, como eu já disse, não gostava. Não gostava e eu não queria. E eu fiquei como quase 2 anos falando para meus pais que eu não quero ir para o campo, eu não vou para o campo. Eu já tinha ido uma vez no Barueri e não gostei. E nem sabia que posição eu poderia jogar ou não. Pra mim era ser jogador de futsal. Meu sonho era ser igual o Falcão, dava carretilha igual o Falcão. E, e era isso, tá ligado? Meu irmão era jogador de futsal e eu vivia muito futsal. Muito. E então você praticamente fica com os exemplos. As histórias que você ouve é do futsal, os jogadores que você convive são do futsal. Eu acompanhava meu irmão, acompanhava meu pai. Então essa coisa, futsal e todo dia jogando bola na rua, jogando na quadrinha, treinando no futsal de noite, 2 vezes, jogando no time da região, futsal. Porque eu sou jogador de futsal. Só que encheram tanto o saco pra mim fazer um teste. Nossa, aí minha mãe, vai uma vez lá, você faz o teste, se não gostar, você não volta nunca mais. E eu fui fazer o teste na época, quase já com 11 anos já indo pra 12. Fui fazer o teste no campo, pô, falei que eu era lateral direito, cheguei lá, era o seu Geraldo. Perguntou que posição você joga pra fazer a ficha, eu falei, sou lateral direito. E, cara, foi engraçado que eu cheguei e eu, por mim, eu queria ir aquele dia e voltar pra casa e nunca mais ir. Porque, meu, não tinha noção do espaço. Espaço muito grande, você não toca muito tempo na bola e, pô, chato, chato. Fui e falei, sou lateral direito, gostava do nome da coisa, lateral direito. Eu falava, sou lateral. Falei, sou lateral e tal. E fui treinar, troquei, e já foi a primeira vez que eu fui treinar. E, e engraçado que essa época tinha uma dinâmica de treinamento que era, antes dos treinos, a gente petecava uma bolinha de tênis e uma bolinha de borracha. Uns 30 minutos. Depois fazia um trabalho de passe, variado, e depois joguinho. 4 contra 4, 5 contra 5, campo reduzido, sabe? Uhum. E no joguinho, no campo reduzido, você já se posicionava na sua posição ali. Você ficava na sua posição. Você era meio campista, você ficava mais no meio. Você era atacante, ficava mais no ataque. Você era zagueiro, ficava mais na zaga. Você era lateral, você ficava mais do lado. Eu falei que era lateral, mas eu ficava em qualquer posição. Pra mim dava igual, sabe? E como eu tinha muito fundamento por jogar futsal, nos trabalhos de fundamento eu entendia muito, então tinha que tocar e correr pro outro lado. Eu fazia tudo muito certo, sabe? E com muita prática e sem. Não era de um grande esforço por ser jogador de futsal, eu fazia isso com muita facilidade. E os treinadores foram percebendo que eu tinha muita afinidade com a bola, de dominar e tudo isso, conduzir. E quando eu ia para os joguinhos, eu ia para lateral, eu ficava meio que perdido e tal, e não tocava muito na bola, meio cabisbaixo. E acabou com um treinador, esqueci o nome dele agora, ele era treinador de técnica, esqueci. Ele chegou em mim e falou assim, ó, depois de 2 semanas eles já não iriam ficar comigo e tal. Ele chegou em mim e falou assim, ó, agora você vai chegar no seu treinador, que era o Silvio Zé Silva. Vai chegar nele e vai falar assim, professor, eu sou meio campo, eu jogo de volante. E joga ali. Ele vai colocar você de volante e você joga ali. Você joga o que você sabe. A bola vem, você dribla, você toca e já era. Um joguinho reduzido. Beleza, ele falou isso daí pra mim. Eu falei, tá bom, né? Vou falar, sou criança. Chega entrando, falei, agora eu sou volante. Então,
Mas aí o Silva falaram, beleza, então. Quando eles montavam os timinhos, eles começaram a colocar eu de volante. Aí eu comecei a me destacar nos coletivos, nos joguinhos. Aí eu, pô, com mais afinidade com a bola, passo curto, pensamento rápido, toda essa coisa. Eu fui me destacando, só que eu não gostava. Eu ia mais, nossa, eu tava indo, pô, meu Deus do céu, queria. E é um teste muito longo, o São Paulo fazia um teste muito longo, você não era tipo a peneira não, o teste que você fazia não era uma semana, 2 semanas, você vai lá um mês, 2 meses, até eles falar, não, a gente não quer mais, então era muito longo. Cara, lembro que eu fiquei, nossa, tempão, sabia nunca se ia ficar ou não, e pô, fui ficando, fui ficando, eu lembro que o mínimo que ia, não voltava, e eu, pô, fui ficando, fui ficando, fui ficando. O nome chegou um dia que ele falou, traz seus documentos e tal, que você vai passar a receber. Falei, cara, então acho que eu passei, né? Passei. Eu cheguei em casa, falei com meus pais, eu tinha passado. Eu odiava. Verdade que eu não gostava. E não queria voltar. E a minha história começou aí, viu? Aí acabou que eu, meio que na raiva, continuei indo pro campo e jogava futsal. Eu acabava treinando a semana inteira e jogando no final de semana todo. Treinava no campo 2 vezes, treinava futsal 2 vezes de noite, 4 dias já. Aí já brincava de bola na rua, depois que chegava da escola. Final de semana, então, tinha amistoso do campo, jogo do futsal também, que eu jogava no São Paulo, de tarde, então eu jogava campo de manhã, futsal de tarde, e no domingo eu jogava pelo time do meu pai, futsal também, que era na região, Liga de Osasco. E, pô, e nessa fase aí de 12 anos, foi a época que eu mais joguei bola. E foi quando eu fiquei realmente no São Paulo, mas eu não tinha noção de nada, não tinha noção de projeção de nada. E esse realmente foi o meu começo no São Paulo. E, e desde aí entrou, foi o Sub-13 e eu fui passando as épocas aí, fui jogando muito bem, sabe? Amistoso, fui indo muito bem. Nossa, quem é esse? É um Cassinho e tal. E fui jogando muito bem. E, tipo, cara, falar a verdade, eu não tinha noção nenhuma de campo, pô. Não sou nenhum. Eu dominava, eu domino com a sola. Não dominava com a parte exterior, a parte externa. Não tinha isso, eu dominava com a sola. E no campo você não pode ter muito isso, sabe? Eu dominava com a sola. Quem vinha dominar com a sola e jogava futsal dentro do campo. E, cara, eu fui me destacando. Por causa disso, por causa dessa qualidade minha, dessa característica, eu fui passando. Saí do sub-11 pro 12, do 12 pro 13. E treinava com os mais velhos, eu ia muito bem. E até que chegou o sub-14, né? Que é a fase que é o divisor de águas do São Paulo, que é quando vem os meninos que são alojados, que são de fora da captação, e realmente separa. E foi quando eu fiquei de vez, e foi aí que vem a safra, que é Emerson Royal, o William Camargo, Augusto, que estava no Real Madrid, está no Santos agora, profissional, Igor Gomes, Gabriel Sara, Luan, Lucas Melo, que está no Eintracht Frankfurt, deixa eu ver quem mais. False. Deixa eu ver quem mais tinha. Época do Sub-14. Thiago Couto. Porra, e Matheus Neves que tá no Cruzeiro. Olha o Emerson Royal que tá no Tottenham. Deixa eu ver quem mais. Tem muito cara, mano. Uma safra muito vitoriosa, né? Muita gente muito boa, né? Pô, muita gente de qualidade. Eram 30 jogadores, pô, de qualidade. Pra você ter uma ideia, eu brinco, pô, porque a safra era tão de qualidade que você olha assim, você fala assim, nossa, o Emerson Royal tá no Tottenham, foi pro Barcelona. Ele era o terceiro lateral. E os outros dois laterais que tinha na posição dele, hoje, um não joga mais bola, que era o melhor, entre aspas, e o outro tá num time pequeno. O Royal, que era o terceiro, que nem ia pro jogo muitas vezes, tá aí. Seleção E aí brasileira, tá no Tottenham, Tottenham. Barcelona. Exatamente. E foi uma safra, pô, dá graças ao seu Geraldo, né? Porque a captação foi o ponto, foi o ápice do São Paulo. O que o São Paulo colhe de fruto hoje, desde a época dos 95, 94, época do Casemiro. Sim. Não sei que idade do Casemiro. Foi a captação do seu Geraldo.
Você ir no interior, pegar o melhor jogador do interior, pegar o melhor jogador de Ribeirão Preto, de Ribeirão, pegar o melhor jogador de Piracicaba, pegar o melhor jogador de Campinas. O seu Geraldo pegava o melhor jogador de cada região, de cada escolinha. Aí E faz juntava muita 70, diferença. juntava 70 garotos, todos de qualidade. Desses 70, ficava 40. Desses 40, ficava 30. Desses 30, até chegar no sub-15, que iria ficar aí 24, 23, pô. Então você imagina como a peneira ia passando. Era só qualidade, 70 jogadores de qualidade. Ia ficando os mais. Aí já não era, já não entrava mais no termo qualidade técnica, porque todos tinham. Aí já entrava quem era realmente já mais maturado mentalmente. Então ia ficando os caras que era mais, que tinha um mental mais forte, sabe? Já desde essa época, aguentava morar longe de casa, Aguentava tudo, né? É, o entendimento aguentava de tudo. tudo. Exatamente. E É, só, pode falar. só para introduzir, já aproveitar que você tá muito no ápice do que eu quero te perguntar, que eu acho que talvez a principal pergunta de conhecimento geral de todo mundo, do torcedor, do São Paulino, da pessoa que está aqui introduzindo sobre o conceito do vídeo, da temática do vídeo, você está citando tantos nomes e a gente está batendo tanto nessa tecla da quantidade da safra, se citou o Casemiro, mas vale lembrar que o Casemiro ele saiu daqui escrachado, né? Ele saiu daqui como o jogador pereba, como um jogador ruim pela torcida do São Paulo e virou o que é hoje, a gente não precisa nem citar. E talvez o torcedor Sim. de massa do São Paulo ele foi começar a ter o entendimento de que Cotia salvava o clube a partir dali do Lucas, em 2013. Foi 13 com o Lucas, em 17 com o David Neres e com o Luiz Araújo, e principalmente a partir de 19 com a integração do Antony, e agora em 21 com mais de 50% do time titular do São Paulo, pela maioria dos torcedores, ser da integração dos jogadores de Cotia, que a torcida começou a entender o valor de O fato, efeito né? da base. É o efeito da base. E mesmo assim, na primeira oportunidade que os jogadores que tem o clube tá numa má fase, ou os jogadores eles dão uma pendurada, quem são os mais crucificados, taxados e culpados são justamente os jogadores da base. Ano passado a gente teve o Sara, com o caso o Sara com a questão da torcida, o Nestor com a renovação, já julgaram a aparência do Lisieiro, que é um completo de um absurdo, todos sem fundamentos e principalmente movidos por esses canais de torcedores, entre aspas, né, que movem aí o grande público. E eu queria te Sim. perguntar, aproveitar tudo isso que você falou do mental, aproveitar do que você falou de toda a situação do jogador. Como que isso é visto por vocês, jogadores da base? Vocês têm a noção desde sempre que isso vai acontecer, que vocês vão receber uma carga absurda de uma torcida muito machucada, como é a do São Paulo? Ou vocês simplesmente recebem uma parada que vocês não esperam e isso surpreende vocês? Como que é visto isso pelos jogadores? Vou falar duas coisas. Não, vou falar um montão de coisa agora. Esse é o melhor ponto que tem, porque eu vivi isso e não tem coisa melhor de falar do que aquilo que você viveu. A base, quando você fala da base, eu vejo uma ideia, né? Eu vejo um plano, eu vejo um investimento a longo prazo. A base é o investimento a longo prazo, é aquilo que você investe a longo prazo. Aquilo que você sabe que vai enriquecer se você investir certo, fazer o esforço certo, aquele esforço inteligente. Se você tiver bons profissionais, se você tiver bons campos, se você tiver bons treinadores com a ideia de que, com a ideia do clube, né? Que a ideia do clube de São Paulo é jogar. O atleta tem que ser de qualidade. Essa era a ideia que o seu Geraldo passava para os captadores. O atleta tem que ser de qualidade. Depois que ele for de qualidade, ele tem que ter um mental bom. Ou seja, ele tem que saber se comportar, ele tem que saber se portar diante das pessoas, ele tem que falar mais de uma língua, ele tem que saber comer bem, ele tem que se vestir, tá bem formado, saber sair, saber entrar, entende? Já entrava outros quesitos. E tinha o estímulo psicológico, óbvio, que a gente passava por um processo de autoconhecimento, porque você imagina, um garoto de 14 anos é adolescente, cara. É puro autoconhecimento, é puro saber o que é o seu eu, saber o que você gosta, saber o que te apetece, de vida pessoal, sabe? De vida pessoal. E então a gente tem esse estímulo, que é o psicólogo, é o Augusto, a gente tem esse estímulo. E logo, quando passa mais das categorias de base maiores, a gente tem estímulo com o Gabriel, que é já uma psicologia de performance. Mas
ainda eles não trabalham com a pressão em si e nem dizem o que a gente vai passar no profissional, mas passa a ideia de jogo e de comportamento. A gente tem que ser fino, a gente tem que jogar. Você tem que performar para ser um grande jogador. O quê? Saber conduzir bem, ter bom controle com a bola, se posicionar bem, entender que o jogo é de qualidade do São Paulo. Isso eles passam muito. Os treinadores, os psicólogos, já com a nutrição e até o treinamento de força. Porque você pega dos times de base, se você analisar Lisieiro, Igor Gomes, Sara, Diego Costa, que chegou um pouco depois, mas tá aí na base, Thiago Couto, você olha para os atletas de base dos outros times, você vê uma grande diferença. Na parte física, você olha o Lisieiro, já era forte. Na parte física e na parte mental, sabe? E a outra coisa que eu quero falar da base é que já é uma falha do São Paulo, que a Barra Funda e Cotia, ela é separada. O que eu quero dizer? No Barcelona, a ideia é que tenha jogador da base. A ideia é que o jogador pratique o mesmo jogo da base no profissional. Então você pega um exemplo, o time que foi campeão, que foi vice-campeão contra o Corinthians, lá na Arena Itaquera, recorda? Vice-campeão paulista. Vice-campeão paulista, com o Antony marcando gol, Lisieiro, Igor Gomes, destaque Lisieiro daquele perdendo paulista. bem, Isso. Igor Gomes. Igor Gomes foi o destaque daquele paulista, o Antony marcou gol na final. Lucas Fernandes, Kaique, tem o Lucas Fernandes também, que foi um grande craque da base. E também no profissional, teve bons momentos, o Lucas Fernandes, 97, que já era da época do David Neres, foram campeões da Libertadores, sub-20. Então, o que eu quero dizer? Eles, nessa época, o Aguirre, eu já vou falar já de um ponto mais tático, o Aguirre jogava em transição, era um estilo de jogo de força. E, cara, eles usaram a base por urgência, não porque a ideia era usar a base, entende? Estou sem dinheiro, estou fudido, não tenho o que fazer, não posso contratar uma estrela, não posso contratar um cara experiente, vou usar o que eu tenho de melhor na base. E quando usou esses jogadores da base, usou numa perspectiva ruim, porque não usou num esquema que favorece esses atletas. Isso faz muita diferença. O que eles praticam, o que eu falo que é diferente do Barcelona, o que eles praticam na canteira, que é a base, né, que eles falam, eles praticam no primeiro time, entende? Então, a gente vinha de um sub-20 com o Jardine, principalmente o Jardine, que é o técnico da seleção olímpica hoje. A gente praticava um jogo posicional, a gente tinha muito entendimento do jogo. Para um time do sub-20, que a gente ganhou tudo, por que a gente ganhava? Além da parte física e mental, a gente tinha muito entendimento do jogo, de espaços, saída de 3 com lateral por dentro, ou saída de 3 com lateral na linha de zaga, saída de 3 com volante ali, fazendo a lava por Viana, jogar no 3-5-2, jogar sem centroavante, jogar com falso 9. Muita diferença. Muita diferença. O entendimento de jogo, as ideias de treino era na posse, era para manter a bola, entende? Era tudo tocar muito a bola, descansar com a bola, ter saúde no jogo. Aí você vai pro profissional, que é o caso do Ligeiro. E é o Aguirre, que joga em transição, totalmente diferente. Que joga em força, joga transitando. Você tem que estourou o Ligeiro, né? muito mais. Exatamente. Aí que entra. Então as pessoas olham e falam assim, nossa, o Ligeiro não vai bem. Não, ele não tá num esquema que favorece ele. Sim. O Antony não aparece tanto, porque não tá no esquema que favorece ele e no esquema que ele já jogou, que ele já praticou. Porque na base a gente sempre jogou, a gente sempre foi dono da posse, 80%, sempre teve a bola, sempre jogou posicionado. Então você acaba não correndo muito, você acaba correndo curto. Isso é totalmente diferente você jogar no time que joga em transição, ou que tem uma outra ideia, joga em bloco baixo e sai em contra-ataque, ou que joga muito reto. Então, Baita ponto que tocou, Cassinho. Vou aproveitar aqui para te perguntar um negócio. Falar. E esse ano aconteceu o negócio do Marquinhos, né? A gente foi lá, meio que deram um achado no Marquinhos na base, e ele decidiu o jogo pra gente lá em Avejaneda, né? Certo? Exatamente. Graças ao Crespo, conseguiu caçar ele lá. E a gente sabe que essa integração pra subir assim tão rápido depende de muitos fatores, né? Tanto do técnico que tá comandando, sub-20, profissional.
E, Sim. cara, como que é passado para vocês esse processo? É algo que o clube acompanha, tipo, de perto, assim, tem essa integração mesmo Sim, desses caras? sim. Ou é algo que vai meio devagar, vocês não entendem Não, muito tem. bem? E só complementando, antes de você responder, vale a menção de que esse processo feito pelo Crespo, ele foi instaurado por ele, a pedido dele de integrar tanto o 17 quanto o 20 para jogar e treinar com profissional. Isso, na sua época até, já chegou a acontecer ou esse processo Muito. levando a margem? Isso é então vinculado pelo clube? Como que funciona esse processo? Cara, o Rogério Ceni na época minha era o Rogério Ceni, o técnico que eu tive mais contato. A gente fazia coletivo contra o time reserva do profissional direto. Toda segunda. Jogou, o time que não jogou, fazia coletivo contra o sub-20. Mais o sub-20, porque eram os jogadores que, em teoria, estariam mais perto do profissional. Com essa relação de sub-17, sub-20, até mesmo sub-15, vai algumas vezes. Você pode ver algum jogador que tenha talento, potencial. E, pô, ficar de olho nesse garoto, sabe? Mas no nosso caso a gente ia o sub-20 mesmo. E aconteceu de muitas vezes a gente ganhar. Na época que era o Wellington Nem, Cícero. A gente ganhou 2 vezes, 3 vezes, se eu não me recordo, do time do Rogério Ceni. E era algo que, pô, magnífico. E, e sobre a interação da base quando vai entrar num jogo ou vai sentir algo diferente do profissional, um clássico, tem uma psicóloga, eu não sei o nome dela, porque eu não convivi isso na Barra Funda, não me recordo muito bem, mas tem uma psicóloga que ela já vem fazendo todo um acompanhamento. Se você vai disputar sua primeira final com o profissional, se você vai disputar seu primeiro clássico, o que esperam de você, o que a torcida espera de você, porque envolve muita coisa, a internet, e eles te deixam alerta de tudo sobre Instagram, sobre Twitter. E, pô, cara, é engraçado que eu vou contar uma história. Nessa final do Paulista, que o Antony faz o gol, ele não conseguia comer antes do jogo. Não conseguia comer, travou. Ansiedade, isso é normal, acontece com todo mundo. Primeira vez que você vai beijar na boca. Ansiedade, travou. Antes do jogo. Antes do jogo, primeiro jogo. Pra comer, não conseguia comer. Não conseguia dormir, não conseguiu dormir, natural. Só que com adrenalina você consegue jogar. Uma vez você consegue jogar. E não conseguia comer antes e nem no dia do jogo. E cara, e é engraçado porque teve o acompanhamento. Tem um acompanhamento, tem a fala, mas são coisas que acontecem porque a gente é ser humano. Antes dos atletas, somos ser humano. Todo mundo fica nervoso e todo mundo falha, mas sim, tem um acompanhamento, tem um aviso prévio de tudo que pode te afetar e te ajudar para estar no profissional. Não fique tanto no Instagram, não fique tanto no Twitter, não veja as críticas, ainda você não está preparado para ouvir as críticas. Você não é tão formado. Por mais que você fale, não, eu sou tranquilo com as críticas. Talvez conscientemente te abale. Então, tem um aviso e, claro, depois vai muito do atleta, porque é Não, tudo do com atleta. certeza. E tem a situação, né, aí mencionando pra galera que tá escutando entender até um contexto. Ano passado a gente teve a questão, eu não sei agora se foi exatamente ano passado que esse tempo, a pandemia quebrou um pouco a noção do tempo, não sei se foi 2019 ou se foi 2020, pelo que me recordo foi 2020, a situação do Sara com o Diniz, né? Tem um vídeo que sai pela própria SPFC TV depois que o Sara marca os 2 gols contra o Santos, que o Sara naquela época era a época que mais crucificaram ele de astronauta, de não sei o quê, dessa situação toda. Eu, Sim, particularmente, sou talvez um dos maiores fãs do Sara, eu adoro o Sara. E entendo, a gente sempre discute aqui a respeito da inteligência dele, do cara que ele é. E naquela época era uma parada muito fora da curva. E ele foi lá e marcou os 2 gols e uma semana depois colocaram um vídeo que era o Diniz fazendo um treino em específico para falar a respeito de que as redes sociais não iam matar ninguém, e principalmente ele. Ele era o foco da parada. Então a gente quis fazer essa pergunta justamente para entender, porque é uma parada que você questiona, você fala, cara, será que o clube ele te acompanha da melhor forma possível para que você desempenhe o que você precisa, que é jogar bola, e isente da grande massa, que igual a gente falou, né, que crucifica o jogador da base, que já chega, porque querendo ou não, o São Paulo hoje é um clube que tem a base como a principal salvadora de toda a situação, mas ainda assim a torcida crucifica muito justamente a base, né? Então é importante a gente entender sim. como é feito esse processo, né?
Não, mas eu falo, esse processo ele é feito de forma ainda muito errada, sabe? Você colocar o Marquinhos em um jogo na Libertadores é muito arriscado, poxa. Ela pode realmente pipocar, sabe? Pode pipocar Deu sim, certo, mas podia dar muito errado, né? Exatamente, não é um processo que você vai ingerindo, cara. Você vai ingerindo, colocando aos poucos, vai maturando ele, até que chega um momento que você fala assim, ó, agora você tem 10 partidas, ó, agora você tem 15 partidas, agora você tem 30 partidas. Marquinhos, agora você é o cara. Você é obrigado a decidir. Você já tá 3 anos nesse processo. Quantos anos ele tem? 23. Tá pronto. E Entende? depois daquilo dali a Ainda. torcida ficou. Ah não, porque se o Marquinhos, bota o Marquinhos, bota o Marquinhos, bota o Marquinhos. E tipo, Exatamente. passou 3 jogos e ele lesionou porque ele não tinha carga pra jogar os 90 minutos, entendeu? É processo. Vai do atleta também de buscar. Eu acho que a gente, como brasileiro, tem que. Não, a gente, a gente, como atleta, tem que buscar o que pode desenvolver a nossa performance. E o que mais, eu falo, o que mais diferencia da base para o profissional nessa transição é o mental. É o querer evoluir e querer deixar de lado aquilo que atrapalha. Porque você tem a explosão de seguidor no Instagram, você deixa de receber 5, 6 mil reais por mês, que já é bastante dinheiro, pô. Imagina você, pô, jovem, recebendo 6, 7 mil, às vezes até 10 mil na base, 11, 12, pô, com status, com patrocínio e, pô, jogando em seleção. Eu acho que o time da base tinha que criar um ambiente hostil, sabe? Um ambiente de exército. Criar um ambiente hostil para que se acostume ainda mais com o profissional. Às vezes ainda bajula muitos atletas e muitos caem na acomodação. E o que vai diferenciar esse cara que é bom ou o cara que não é tão bom, mas que chegou no profissional, que às vezes tem qualidade, é o mental, é se livrar dessas coisas, de entender que tudo é um processo, que cada um tem o seu tempo de desenvolvimento e, pô, se livrar das coisas ruins mesmo. Saber se alimentar melhor, saber se recuperar melhor, entender que, pô, que agora você ganha 50 mil, 60 mil, não muda nada na sua vida. Muda em termos financeiros, sim, sim, muda. Mas você não deixa. O sonho não é diferente. O sonho continua sendo o mesmo. E você tem que trabalhar ainda mais, porque você tem uma responsabilidade. Ganhar 50 mil não é porque você está jogando bem. Ganhar 50, 70, 80 mil, cada vez que sobe o seu salário, sobe a sua responsabilidade. O atleta tem que perceber assim. Automaticamente, ele vai subir o nível. E não vai cair na acomodação, não vai ter medo, ou vai ficar deslumbrado. Claro que vai ter seu momento de, pô, cara, agora eu tenho 150 mil, uma BMW na garagem, 150 mil seguidores, e qualquer menina que eu quero ficar, elas ficam comigo. Tirando o Sara, né, que é muito feio. Mas, de resto, todo mundo ali dá pra ter alguma coisa. E, cara, e é aí que eu falo, entra o mental, não é mais o técnico. Entra Faz o muita mental. diferença, cara. É Entra o o mental. famoso mais forte sobrevive. Exatamente, é o cara que, pô, se eu sei que estão me massacrando no Instagram ou algo do tipo, isso daí vai tirar sua energia, vai tirar sua atenção. Por que que eu vou ver isso? Não vejo, tá ligado? Eu treino, Uhum. tá ligado? Porque com o treino vem performance. Veio performance, vem resultado. E aquele que te criticou vai passar a te elogiar e vai ficar nisso sempre. E quando você voltar a jogar mal, vão falar, vão falar mal. É E aquele vai ter resolver gente em que vai, campo, né, vai. Cassinho? Exatamente, você tem que resumir em campo. A gente é um artista que tem a bola. A gente não tem que ficar falando muita coisa. É Sim. campo. E ali, se eu não tô pronto, tudo bem, é um processo. Eu posso não estar pronto. Eu treino para isso. Tudo bem. Agora que tu Vamos, que eu falou desse preciso ponto melhorar. de não estar pronto, cara, Força. Fala. teve um negócio que a gente tava pesquisando por aí. A gente encontrou um post teu que tu falou que hackearam teu jogo, né? Todo mundo virou, menos tu, dentro do profissional. E isso a gente queria te perguntar de, pô, qual que é o teu sentimento, tá ligado? De ver os caras que estão ali contigo lado a lado, subindo, ganhando oportunidade no profissional, tendo a chance deles, e tu ali ficar meio que pra trás, digamos assim, entre aspas, né? De ainda não Sim. ter tido a tua oportunidade de chegar num jogo profissional.
e de ter a tua chance pra mostrar pra torcida quem que tu é, de verdade. E na real, falando de forma assim, o Matheus falou de uma forma que citou o seu caso em específico, né? Que a gente pegou e casou com a consequência. Mas vamos ser sinceros, de 90, sei lá quantos jogadores vão ter na categoria, se um virar é muito, né? E a gente esquece às vezes dos outros todos que acompanharam todo o processo e aonde esses caras vão parar, como é feito esse processo. Porque querendo ou não, é o que você falou, são seres humanos. E a gente tem que passar a entender justamente o atleta como um ser humano. E a gente descarta esses caras, de, tipo, nunca mais ver e tá tudo certo, tá ligado? Pra você que viveu, entre aspas, né? Porque você tá aí jogando na Espanha, tá bem. Mas tem outros caras que às vezes, como você citou o mesmo exemplo, o cara que era lateral direito era melhor que o Emerson na categoria de base, o cara parou de jogar bola. Então, como que é feito? Como que é a cabeça do atleta? O clube lida com isso? Como é que é todo esse contexto? Cara, o clube já não lida mais com essa parte. Essa parte é intrínseca já. É individual. Você tem que buscar, né? Você tem que buscar as respostas, eu falo, né? No meu caso, eu não tive essa oportunidade no profissional por falha minha. Eu era indisciplinado não, eu tinha maus comportamentos dentro da base, tive maus comportamentos em sequência e que acabou dificultando o meu segmento dentro do São Paulo na época. Que até então eu vinha de um grande status na base, um grande status mesmo. E foi quando eu dei uma deslumbrada, vai, vamos se dizer. E, cara, fiz um grande sub-20 com o Jardim no primeiro ano de sub-20 jogando com os 97, na verdade. Eu jogando com os 97, não sei, às vezes é o treinador que gosta de você, cara. Jardine me viu num jogo da Copa Paulista contra o Tabuão. Cara, eu arrebentei no jogo, foi no Morumbi. Arrebentei. Tinha muitos caras, tinha uma Costa, o Carlinhos Bala. Eles eram velhos, mas a gente era muito novo, sabe, pra jogar contra eles. A gente tinha 17 anos, 6 anos, alguns, e 18. Jogamos contra o Tabuão e eu lembro que nesse jogo deitei. E eu não tinha nem contrato profissional. E é engraçado que nesse dia eu deitei, o Jardim tava vendo o jogo, era do sub-20. E era um dos 9-7, então, pô, você para assim, você para pensar, são os 9-7, aí tem os 9-8, e tem a gente que era o primeiro ano de 90, de sub-20, a gente não iria jogar. O Jardine me leva para um jogo da Copa do Brasil, sub-20, televisionado, eu sem contrato profissional. Ele me leva, porque gostou do meu jogo, tal, falou, encaixa nas características, o primeiro volante que era o Pedrão, tava pendurado, e poderia rolar um caso de levar um primeiro volante pro banco. E olha como são as coisas. Eu fui para esse jogo contra o Cruzeiro no banco, não imaginei que ia entrar, e ninguém imaginava que eu iria entrar, eu não iria entrar. O pensamento era só você vai pro banco. O Pedrão me toma um cartão amarelo e o Jardine me coloca no jogo, sabe? Coloca no jogo e eu vou muito bem, roubo 2 bolas passando, já criando contra-ataque e a gente ganha do Cruzeiro na época, do sub-20. E, pô, eu era o único 99 dentro do campo. E o time tinha um Lisieiro, tinha um Kaique Maria, tinha só 97. E eu não jogava muito. Eu não joguei muito no sub-17. E desde aí começou realmente o meu sub-20. E eu acabei jogando a semifinal dessa Copa do Brasil, sub-20, desse brasileiro sub-20. E tive meu primeiro contrato profissional e comecei a ter um status. Pô, e terminei jogando Paulista com os 97. Fui pra Copinha, titular na Copinha, seleção do campeonato da Copinha na época. Campeão da Copa RS, seleção da Copa RS. Terceiro lugar na Libertadores Sub-20, seleção no campeonato da Libertadores Sub-20. Puta, explodi, foi uma hora que eu explodi, pum. Ano não, foi 6, 7 meses que eu, pum, tô aí, Cássio Júnior, cheguei. E contrato profissional, eu tinha um contrato profissional e renovaram o meu salário e depois subiram o meu salário outra vez, eu com proposta de um monte de time, estadunidense, não sei da onde. E eu comecei a me vislumbrar, sabe? Nossa, tô recebendo mais, tô com status. E eu comecei a treinar na Barra Funda. E é engraçado, antes do Lucas Fernandes e o Paulinho Boia ser emprestado pro Portimonense, quem tava no profissional dessa época era o Lisieiro.
e subiu eu e Igor Gomes para compor o elenco do profissional. Tô explicando mais ou menos a história. E a gente subiu para compor o elenco do profissional porque o Paulinho Boy e o Lucas Fernandes iriam ser emprestados ao Portimonense de Portugal. E eles foram. E a gente foi compor. Cara, faltei em treino. Cheguei atrasado em coletivo. Teve um coletivo e o Rodrigo Caio machucou. Que eu tinha contra o Juventus no meio da semana. O Rodrigo Caio não estava jogando, estava sendo perseguido pela torcida. O Rodrigo Caio machucou. E eu cheguei atrasado no coletivo. Ou ele acordou mal, eu cheguei atrasado no CT. Aí deu um monte de merda, desci de novo pro sub-20. E eu comecei, como eu tava com todo aquele status, comecei a fazer um monte de merda no sub-20. Eu falei, E o Raí, o Pássaro e o... Como é o nome daquele jogador que foi diretor? Ricardo Rocha? O Rocha. Isso. O Rocha principalmente dava uma moral. Telefone, ligava e tudo. Você é o cara. Você vai jogar aí, a gente vai te preparar pra estar aí. Tem que ter cabeça boa, tem que ter calma. Se pedindo pra você jogar no aspirante, você desce e joga. E era uma guerra, cara. E eu fiquei um tempinho ali com o profissional. Só que eu fui fazendo um monte de coisa errada. Um monte de coisa errada. Menino, um monte de coisa errada. E aí eu fui apagado. Fui descartado. Outros caras ficaram melhores. Aproveitaram o momento, né? Porque é o momento. Eu poderia ter aproveitado o momento, assim como o Igor Gomes. Ter ficado ali quietinho, trabalhando, que uma hora ia chegar. E não aproveitei de uma outra forma. Acabei sendo descartado, fui emprestado e acabou acontecendo esse push. E eu trabalho isso como aprendizado. Eu trabalho isso hoje em dia, vejo isso que eu postei que hackearam meu futebol, mas não hackearam. O futebol segue o mesmo, só que eu mudei a minha mentalidade, né? Hoje eu entendo que o futebol é momento, se eu estou bem, eu tenho que aproveitar e fazer que isso se torne outras oportunidades. E como eu disse, trabalhei como aprendizado. Que tudo tem uma fase. Eu tive a minha fase de errar, aprendi, já sei que quando eu tiver outro momento muito bom no futebol, eu tenho que aproveitar ao invés de sair ou fazer qualquer outra coisa que não seja relacionada ao futebol. E acabou acontecendo isso. E tem muitos atletas que se perdem pelo fato do desânimo. Eu não me desanimei, eu posso vim jogar a quinta divisão da Espanha, no time B do Leganés. Muitos iriam desanimar. E no mesmo ano eu estreiei pelo time profissional na Copa do Rei. Entende como foi as coisas? Em um ano eu tô jogando a quinta divisão no time B, eu poderia desanimar. Meus amigos estão ali, tão rico, estão na TV, estão na mídia, estão não sei o que, estão jogando, seleção. E só que se você se comparar com o outro, com o próximo, você fica para trás sempre. E em comparação, alguém sempre tá melhor que a gente. E a gente sempre tá melhor que alguém. Então eu tinha que aproveitar meu momento. Agradecer por ter um clube. E um clube com uma boa instalação, que paga em dia e tudo isso. Mesmo que fosse a quinta divisão da Espanha, que a gente estava jogando na época. E time B ainda. Muita gente falando, tal. Tá jogando time B e tal. E eu não podia fazer, eu não tinha o que fazer, era o meu momento. É o meu momento. E, cara, e no mesmo 6 meses, 7 meses, foquei, voltei a jogar sério e estreiei na Copa do Rei, tá ligado? Aí eu quase tive a oportunidade de jogar contra o Atlético de Madrid, mas eu peguei Covid na época. Cara, eu tava jogando a Copa do Rei, tá ligado? Então, tive só do fato de eu voltar a trabalhar, a mentalidade, já em 6 meses, tá jogando a Copa do Rei. E tem garoto que desanima. Entra em comparação e acredita que não é tão suficiente. Eu acredito em mim, eu acredito no meu futebol. Se eu fui bom na base, se eu fui bom entre os caras que estão hoje no profissional, se eu já fui melhor que eles em algum momento, eu tenho muita qualidade. Então eu confio em mim fatalmente. Se eu não cheguei ali é porque eu deixei de aproveitar alguma oportunidade, deixei de fazer algo a mais. E isso a gente vai vendo durante a caminhada. E é aí que você tem que melhorar, né? Evoluir. E eu tô fazendo isso, tô nesse caminho. Então, alguns param por isso, outros se desanimam por isso, por comparações, outras coisas, e outros aproveitam para seguir trabalhando. Caso do Royal, foi dispensado na época do nosso sub-15, E foi dispensado, sigo trabalhando, fui para Ponte Preta, time pequeno, imagina. Não sei o que, Ponte Preta, Atlético Mineiro, Barcelona, Tottenham, seleção. E é isso.
Futebol segue sendo quem evolui. Quem evolui vai continuar ali. Quem sabe evoluir vai continuar. Por mais que para alguns chegue com 25 anos, 26, Paulinho jogou Série D com 26 anos, sei lá, no Brasil. E depois foi Corinthians, Barcelona, seleção, Tottenham. Pra você ver como é que é o futebol muito rápido. Só que você tem que trabalhar, tem que estar... É muito mental, né? É importante a gente Exatamente. sempre bater na tecla do mental, porque o futebol ele é muito mental. E isso que você falou, essa visão ela é muito importante, até para ir pro moleque que provavelmente, não sei se possível, vir esse vídeo, uma referência, é uma parada legal. E agora, Cássio, você estreia um quadro novo nosso aqui, um teste nosso novo. A gente postou, você até viu, deu RT lá no Twitter, falando pra galera que acompanha a gente deixar perguntas pra você, né? Então eu separei 4 Sim, eu vi. perguntas, foi mais de 11 perguntas que a gente teve lá. Eu separei 4 aqui pra perguntar pra você. Você pode responder da forma rápida, falar o que você quiser, da forma como você quiser. É quadro livre. Vai, Então vou perguntar vai. aqui as 4 pra você. Vou começar por uma do nosso amigo Gabriel Sá, do Notícias do Tricolor. Ele veio perguntar pra gente falar pra você. Por que você acha que não conseguiu? Você já explicou basicamente, mas você pode resumir, principalmente a parte final ali, que é uma parada que você não falou, mas esse começo você já tinha resumido em outras partes. Por que você acha que não conseguiu a chance no profissional do São Paulo e como ficou o clima depois daquela cavadinha na Copa São Paulo? Não consegui a chance por causa de mim mesmo, porque eu quis aproveitar, sair, noite, essas coisas. E o clima da cavadinha ficou pesado. Entre aspas, porque eu tinha muita moral. E eu não. Pô, os moleques em si não me falaram nada, mas o treinador ficou bravo, hein? O Orlando ficou bravo, deu até entrevista, ficou bravo. Mas foi opção minha. O que eu faria de novo, faria novamente, cavadinha. Eu não treinei, isso que foi o fato, só que eu vi que o goleiro tava pulando muito e eu queria sair de uma forma bonita, porque como era o último pênalti, era o pênalti do alternado, eles tinham errado. Eu pensei, pô, o goleiro sai antes. No momento é cavado, eu tava muito confiante, eu tava muito tranquilo, eu sou muito tranquilo. Só que eu não treinei, né? Uma coisa é você fazer algo que você treina. O meu erro foi não fazer aquilo que eu treinei. Eu fui na hora, eu falei, quer saber, eu vou cavar. Ainda falei pro Tuta, que tava comigo do meu lado. O clima ficou daquele jeito, mas eu fui no meu potencial, eu falei, né? Fazer o quê, né? Claro que pensa em voltar pro São Paulo. Lógico, né? Óbvio, óbvio. Quero muito jogar no São Paulo. Queria mais ainda agora. Queria agora muito, assim, jogar com os meninos, sabe? Que a gente viveu na base, pô, imagina viver no profissional. Eu vejo o meio de campo na época nossa era eu, Lisieiro, o Lisieiro jogava de lateral, vinha por dentro, o Luan jogando na aba direita, aí eu tipo, de primeiro volante, Luan pelo lado direito, o Igor, Lisieiro, Igor Gomes e Sara. E é engraçado que os caras jogam hoje. Tem o Nestor também, que acabou jogando sub-20 também com a gente. É, pô, queria muito jogar e queria muito jogar agora, sabe? Com os caras viver a mesma fase que a gente viveu na base, por viver no profissional. Era tipo, cara, começamos junto e realizamos o sonho junto, tá ligado? Ou ganhar um título junto. Pô, pros caras, pô, deve ser foda. Eu vivo pra caramba, eu vejo o jogo pra caramba. Tipo, é 5 horas de diferença do Brasil pra cá. E eu fico acordado vendo o jogo. Eu tava vendo o jogo ontem, fui dormir 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, pô, treinar 9 horas, mas eu queria ver o jogo, não ia conseguir dormir sem ver o jogo. Dormir das 10 até o horário do jogo, assistir o jogo e depois dormir até o tempo de ir pro treino. Então, óbvio que eu volto para jogar ainda um dia em São Paulo. E quem do Mente Cotia eu vejo com? Com o maior potencial de virar ali, de virar a estrela da parada, com o maior potencial no elenco atual. Eu vejo dois caras, Lisieiro e o Igor Gomes. O Igor Gomes eu vejo numa posição diferente que ele pratica agora. Falando em termos de seleção, quando eu olho para um atleta, eu olho ele em termos de seleção brasileira. Eu já imagino ele na seleção brasileira. Ah, mas você é louco. Sim, eu tenho que imaginar. Se a gente não vai formar jogador para a seleção brasileira, a gente tá fazendo o quê? Tá ligado? Imagina assim. O Igor Gomes hoje ele joga de meia, né? Uhum. E eu vejo o Igor Gomes numa posição mais recuada. Uma O posição do de volante? camiseta 8. Eu vejo ele de volante. Porque de volante ele potencializa as qualidades que ele tem. Talvez de meia ele seja muito bom, mas ele não consegue bater a nota 10. Entende o que eu quero dizer? É a mesma coisa que aquele primeiro volante que vira zagueiro.
O Lisieiro tá passando por isso. Ele era camiseta 8 e hoje tá jogando de primeiro volante. Potencializou a função, porque dá muita qualidade, e se ele trabalha para evoluir as deficiências, que seria duelo, ele melhorou, é o melhor no duelo, cabeceio, melhorou, força e combate, pô, tá muito bem, a qualidade ele já tem. Então eu vejo esses dois jogadores. Igor Gomes jogando recuado, eu falei com ele esses dias. Eu falei, Igor Gomes, você jogando recuado, você vai ser camiseta 8 na Europa. Na Europa você vai ser camiseta 8. Sabe, estilo Gudogan, esses caras. Você tem muita qualidade ainda. Não vejo tanta agressividade em você, aquela coisa agressiva do De Bruyne, de passe, de chute, mas você tem isso. Só que se você jogar de camiseta 8, você vai ser um camiseta 8 nota 10. Você... E para seleção falta essa posição. Quem que tem a gente? Quem a gente tem nessa posição? A gente não tem um camiseta 8. Seria o Thiago Alcântara. Eu enxergo o Igor Gomes nessa posição. E o Lisieiro, muito caso que tá passando agora, com o Gerson, que joga de camiseta 8, mas não tem a mobilidade certa para jogar nessa posição. Eu enxergo o Lisieiro como o Rogério Ceni está usando ele hoje. Porque você para e analisa. Lisieiro tem força? Tem. Casemiro também tem força. Lisieiro tem mental? Tem. Casemiro também tem mental. Lisieiro tem chute? Tem. Casemiro também tem chute. Quem tem mais drible? Lisieiro. Quem tem mais condição? Lisieiro. Quem tem mais qualidade? Bola longa? Lisieiro. Cara, então se você recuar o Lisieiro para essa posição, você agrega muito mais para um time e potencializa um jogador que poderia ser uma nota 7 na Europa nessa posição e vai passar a ser nota 10 se jogar nessa posição que ele joga hoje, de primeiro volante. Então esses dois jogadores eu vejo jogando em posição mais recuada. Hoje, na posição que pratica o Lisieiro, e o Igor Gomes numa posição mais recuada, de camiseta 8, ajudando na marcação e sendo o maestro, o chave da vida, entende? Mais recuado. Uma aula, uma aula. Acho que eu e o Matheus, a gente até fica extasiado que a gente fala exatamente isso, tá ligado? A gente fica muito feliz em escutar que pelo menos a gente tá com a mesma consciência aí de você que jogou com os caras. E pra fechar, pra como última, você que falou que viu o jogo ontem. Ontem no jogo contra o Corinthians, os garotos da base atualizaram novamente? Atualizaram muito. Atualizando que os moleques é foda. Atualizaram que É os moleques é foda. foda, né? Não, e é uma Os moleques parada, é foda. é legal de falar, né? Que você até citou aí numa passagem, uma das perguntas que você respondeu. Acho que o grande feito dessa geração atual, que os jogadores, eles cumprem diversas funções. Eles conseguem fazer. O Igor Gomes já jogou de lateral direito, já jogou em todas as funções do meio-campo de São Paulo, em várias passagens de vários treinadores. Os caras, eles entendem muito bem o jogo coletivo, né? Então os moleques são Sabe? realmente foda demais. Sim. Sabe o que é isso aí? Mental, pô. Treinador, Jardine. A gente tem um treinador fudido, que deu muito entendimento de jogo. E já botando outra reflexão, o Jardine é um dos grandes técnicos do futebol brasileiro. Porém, ele esteve no São Paulo na época que tinha muito cara experiente, cara que já era acomodado no futebol, cara que não praticava a ideia dele. Talvez se tivesse o Jardine agora, ele acrescentaria muito mais, porque tem mais jogador da base, tem mais jogador móvel, mais jogador rápido, time E mais não tem, intenso. e não tem aquele medalhão no time, né? O time do Exatamente, São porque às Paulo, vezes o medalhão, o medalhão ele às vezes o compromete em medalhão, muita coisa, né? A gente vivenciou isso daí recentemente. sim, ele compromete no caso se, ó, eu falo assim, se o medalhão foi igual o Daniel Alves, o Felipe Luiz, o Diego Ribas, o Diego Alves, ok, tem que ter, aí sim, porque são medalhão que joga, são medalhão que corre, medalhão que tem entendimento do jogo, medalhão que é intenso, o cara recebe 1 milhão, 2, 3, 500 mil por mês e faz a diferença na posição dele, na função dele. Lembrando que o medalhão, gente, não tem a responsabilidade de vencer o jogo sozinho. Igual muita gente fala que o Daniel Alves tinha que resolver o jogo sozinho. Em que time ele resolveu o jogo sozinho? Nenhum time. Ele sempre foi um grande jogador de um grande esquema de um time. Então, se ele estar num grande esquema, o Daniel Alves vai ser sempre nota 10. Então, eu quero sim esse medalhão, porque ele é intenso, ele marca, ele corre, ele bota o pé, ele treina bem, ele dá bom exemplo para os moleques da base. Agora, eu trago um medalhão que ganha 500 conto por mês, 500 mil, não dá exemplo, bebe, não treina forte, não é intenso, faz bagunça na mídia, dá mau exemplo pros jovens. Pô, esse medalhão eu não quero.
Prefiro pagar 30, 40 mil pra uma jovem promessa da base do que dar 500 mil. Ainda eu salvo o time de uma dívida financeira. Isso daí é o mais simples. E então, o Jardim, se ele tivesse manejado agora, nessa época que o São Paulo meio que quebrou e teve que usar a base, né? Porque usou a base de emergência. Sim. Porque se tivesse dinheiro, iria contratar. No ano Igual passado, contratou. no ano passado. Bruno Pérez, Jusilei, Nenê, alta de medalhão, e os caras não jogou. Quem levou o time no Paulista foi os moleques da base. Aí você olha o salário dos caras, 400 mil, 500 mil. Nada contra, os caras ganhou muita coisa, mas o que vale é a bola. Quem que tinha um time mais forte no papel, no clássico? Corinthians, Renato Augusto, Juliano, outra seleção, o Gil, não sei o quê. Tá Comeu a correndo bola, igual? foi Cotia. Tá bem posicionado? Tá, não sei o quê. Quem manteve a bola foi Cotia, foi os moleques. Hoje em dia não tem mais isso no futebol. Os moleques recebem bem, come bem, dorme bem, entende o jogo, sabe o esquema do time, vai jogar bem. Não importa se é o Neymar do outro lado, não tem mais isso. Senão o PSG iria ser campeão sempre. O time agora. E quem foi campeão, normalmente quem é campeão é quem tem um bom time. Mesmo que o cara tenha 19 anos, 18 anos. Se ele entra num bom esquema que favorece ele, o cara vai bem. Então, eu falo, bato na tecla, Jardim seria um grande treinador se tivesse com os moleques. E Cotia leva, pô. E não pode usar Cotia só para emergência, só se não tiver dinheiro. Pô, tem que Fazer um planejamento pra Cotia. Tem que fazer um planejamento. É. Não sei como é que tá Cotia agora. Só que na minha época teve planejamento físico, nutricional. Eu pesava 35 quilos, era muito magro. Os caras fez um planejamento para me ganhar massa. Pô, ganhei 30 quilos no São Paulo. Coisa maravilhosa. Se eu fosse para me chegar no profissional, eu ia chegar forte. Entende? E além da qualidade de todas essas coisas. Então tem que usar a base com... Lembrar disso, né? Tem que usar a base com um projetinho certo, Sim. sabe? E treinador também. Por É a isso que o mesma Rogério coisa, Ceni vai dar certo. E o Jardine é uma reflexão boa, né? Eu entendi, eu compreendi o que você quis dizer e concordo até. Não sei, é foda a gente falar de uma parada que a gente não vai ver, né? A gente não vai ver o Jardim entrando no São Paulo agora pra ver se ele realmente daria certo, mas melhor do que foi a passagem dele, com certeza. Cássio, passado aí esse quadro, puxando aí pra gente já agradecer você pela entrevista. A gente tá aqui há quase uma hora. E assim, ficaríamos mais, porque um cara, gente boa igual você, que entende igual você, pra gente é uma honra enorme, como eu já tinha dito pra você antes da gente começar, mesmo com 5 horas de diferença aí que você citou, mesmo com toda a situação, você tá aqui conversando com a gente. Eu fico muito feliz de ver um projeto que eu criei lá atrás, conversando com um cara, gente fina e firmeza igual você, com a importância que você teve, com toda a passagem, com todo o conhecimento. Obrigado de coração por ter participado aí desse vídeo do Anota, cara. Valeu mesmo. Não, valeu, obrigado eu. Como eu falei, por falar de futebol, cara, eu amo. Chamar eu 10 vezes, eu vou falar as 10 vezes, falar muito. Tem muita coisa pra falar. E aí, Matheus? Despede do Cássio aí, vamos que vamos. Pô, Cássio, muito obrigado, cara. Papo sensacional, você entende demais de bola. Te falar que de primeira vez que eu olhei seu Twitter, eu já falei pro Gabriel que você era o moleque, o jogador jovem mais inteligente sobre o jogo que eu tinha visto em Twitter mais abertamente, assim. E te falar que foi espetacular ter batido esse papo contigo. Valeu mesmo. Não, obrigado. Obrigado eu novamente. Eu falo obrigado pra vocês. Como eu falei, cara, falar de futebol eu amo. Tenho a vontade de ser treinador. Eu vou ser treinador. Então eu tenho a cabeça louca já. Tenho cabeça de treinador, cara. Sou chato. Imagina eu falando com vocês agora, tanta informação. Imagina dentro de campo. É muita verdade. informação. Falo toda hora. E é engraçado que eu falo de futebol. Eu só falo de futebol. Vai dar um excelente treinador, cara. Com certeza. Cara, é isso que eu... É que eu tive tanto treinador ruim, às vezes eu falo assim, é aquela coisa do meu pai, né? Meu pai fala assim, ó, você não tem que contestar a pessoa, você não tem que falar da pessoa, da função dela. Você entra na função dela e faz melhor, já era. Verdade. Tá ligado? E é uma função que eu quero. Eu tenho tantos treinadores, eu quero mostrar pra todos os treinadores que o que eu falei tava certo. É verdade. Sabe? Eu sou muito assim. E eu sou apostador também, eu aposto, então eu gosto de tudo isso, tá ligado? Aposto porque eu quero o entendimento, sabe? Eu acho que eu tenho muito entendimento, eu penso muita coisa, pô.
Nem sei se tem nome pra isso. Vício em futebol, 24 horas. Excelente. Twitter é só futebol, vídeo futebol, o dia inteiro vendo futebol, treinando também. Amo jogar e amo pensar o jogo. E, cara, falta muito isso nos atletas, eu É acho. verdade. Poucos atletas falam de futebol. O Lisieiro, né, o Lisieiro é padrinho da minha filha. Minha única filha até agora. É padrinho da minha filha. E a gente fala muito de futebol. É engraçado que a nossa amizade a gente fala pouco de... Cara, você pode pensar, pô, os caras é padrinho, viveu junto toda a vida. Fala de mulher, fala de outra coisa. Mano, a gente só fala de futebol. É engraçado que é um papo meio dele. A gente é próximo, muito próximo, pô. Padrinho da minha filha, vou na casa dele. Caramba, vai na minha casa. Agora não tanto, mas... Pô, a resenha é futebol, pô. Futebol e samba. Mas futebol muito, sabe? Entendimento de jogo, pô. Um jogador, ele manda um vídeo de um jogador. Nossa, esse tal jogador, ele mandou um vídeo do Thiago Mota, que jogava, eu acho que jogou no São Paulo também. Jogava no PSG e tal. Falando não como ele se posiciona tal, que ele é parecido, aí ele mandou, eu fui pro cara foda. Aí eu já mandei um vídeo do Kimmich. Falei, ó, essa bola que ele coloca. Se dá pra você usar essa bola aqui. Tem o Calher e o Luciano na área. O Kimmich usa muito essa bola com o Miller, com o Lewandowski. Esse cruzamento. Se você tiver oportunidade, coloca essa bola. Então, mandei pra ele já dando a dica, falando. E ele já, não, essa dica eu sei e tal, não sei o que. Sabe? O dia inteiro falando de futebol. Falta isso ainda nos jogadores. Tem muito jogador que, pô, vive o futebol só 1h30 ali na hora que treina, mas não, sabe, não vive 24 horas. Falta esse negócio, 24 horas. Aquela coisa, quando era criança. Claro que são outras coisas que você fala, né? Mas falta o jogador brasileiro falar, entendimento de jogo, percepção de espaço, todas essas coisas, sabe? Pra evoluir mesmo, pra coisa prosperar pra todo mundo. Mas é isso, Cássio. Agora de fato, finalizando, agradecer você que participou, o Matheus que participou, todo mundo. Espero que todos tenham gostado do vídeo, comentem, vão aí nas redes sociais do Cássio, o cara fala futebol pra caramba, é bom demais. E cara, de coração, agora, obrigado, valeu a todo mundo que assistiu, tamo junto e até a próxima.